Obrigado, presidente. Agradeço aos colegas que estão atentos, ou pelo menos em silêncio, respeitando uma fala da qual talvez a maioria divirja, mas esse é o essencial do parlamento. Quero lembrar, a propósito, que na quinta-feira passada, aqui nessa sala lotada de jovens, muitos até com menos de 17, 16 anos, falei um pouquinho do papel do parlamento, a convite do deputado Carlos Sampaio, e fiquei comovido com a atenção que eles prestaram, com o interesse que demonstraram. Até fiz referência, olha, vocês estão prestando mais atenção do que os adultos do parlamento, seja no plenário geral, seja em outras comissões. Porque é bom a gente aprender a ouvir e, claro, gostar de ser ouvido. Mas eu dizia que os crimes da estrutura social brasileira vêm da forma de colonização, que é essa fundada na concentração máxima da propriedade, o latifúndio, na dependência externa com o esforço produtivo para determinados bens, produtos, como o açúcar, o ouro, os diamantes, mais tarde, no século XIX, o café, o algodão, para, sobretudo, o mercado externo. A produção de subsistência sempre foi muito pequena no Brasil. Daí, muitas vezes, a fome também, que existe no Brasil de hoje e de ontem. E essa relação de exploração do trabalho humano. No Brasil, os bens de capital, a propriedade dos bens de produção, terra, mais recentemente, máquinas, indústrias, o capital mercantil comercial, os grandes atacadistas, são muito mais pujantes e fortes e têm muito mais benefícios do próprio Estado do que o trabalho humano propriamente, os valores do trabalho. Então, esses são elementos de crime da injustiça social estrutural da sociedade brasileira. Portanto, nós entendemos que esse cadastro de supostos criminosos, os invasores de terra, ele se soma a toda uma política de altíssima insensibilidade social. Por mais que haja cadastros e repressão e cadeia, é óbvio que isso nunca resolveu o problema social no Brasil. Aliás, é uma postura altamente atrasada, mesmo defendida por alguns jovens, que lembra a República Velha, de Washington Luiz, que firmou a famosa frase: a questão social no Brasil é um caso de polícia, quando, na verdade, podia se traduzir, é um caso de cadastro, é um caso de cadeia, é um caso de prisão, é um caso de repressão, quando, na verdade, é um caso de redistribuição da terra, e ela só não basta, de política agrícola, de entendimento que, no Brasil, a pequena propriedade, a propriedade familiar, as cooperativas, toda a acessibilidade a um chão de produção são fundamentais para a alimentação da população como um todo. Vou parar de novo, presidente, vou ser chato. Angariar antipatias dos que são antipáticos conosco. É impressionante. Parece que essa educação elementar, e olha que muita gente deve ter até diploma superior, não chegou a isso. Se está num plenário de qualquer lugar do país, de qualquer instituição, ouçam, né? Duvido que lá no Supremo, e tem lugar para a plateia, fique essa conversaria. Lá não. Tem uma solenidade, às vezes exagerada, né? Ninguém aqui é togado e se acha meretíssimo. Agora, merecedores de atenção aqui dentro, e sobretudo com a liberdade que todos têm de sair, ir para lugares mais aprazíveis, recomendo o último andar, 10º andar do anexo 4. Lá tem uma paisagem boa, tem até uma capelinha ecumênica para a pessoa buscar algum refrigério de calma.
E bater papo, namorar, buscar as coisas boas da vida. Deve ser muito chato para quem não está interessado e fica conversando aqui, ficar aqui dentro. A gente atrapalha a boa conversa. Eu não quero ser esse chato. Mas vou continuar defendendo que esse cadastro de invasores de terra já está errado até no próprio nome. Cadastro de invasores de propriedades. Primeiro, a propriedade ou é um bem e merece ser bem distribuída, acessada a todos, ou ela é ontologicamente, essencialmente, concentradora e deve ser extinta nesse sentido, porque não possibilita o acesso democrático. Essa frase não é minha nem de nenhum comunista, é do católico Alceu de Amoroso Lima. A propriedade, se é um bem, deve ser possibilitada a todos. Se isso não for possível, ela não é um bem e deve ser extinta. Ora, cadastro de invasores de propriedades é errado já nos próprios termos. A propriedade não é algo abstrato, nem é um bem sagrado e absoluto. É a velha doutrina social da Igreja que diz isso. Aliás, é a Constituição brasileira que diz isso. A propriedade é inerente à sua função social. E invasor é um conceito, no mínimo, polêmico. Tanta terra no Brasil, no meu município do Rio de Janeiro, foi fruto de grilagem de ricos. Na Barra da Tijuca, por exemplo, foi apropriada ao longo do tempo, de forma totalmente ilícita, provocando concentração indevida. Portanto, ainda cabem até perguntas sobre esse cadastro. Qual a exata finalidade dele? Criar uma lista cinzenta dos subcidadãos, daqueles que estão à frente de qualquer suspeitas, que são os pobres que lutam pela terra, que lutam pelos seus direitos ao teto? Vai ser utilizado de que forma, já que faria parte do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. Segurança pública para quem? Para quem já tem toda a segurança ao longo da história brasileira, por parte do Estado, que é um Estado de classe, que é um Estado contra qualquer reforma democratizante. Não há detalhamento da finalidade desse cadastro, de como ele vai funcionar. Não pode ser uma peça meramente burocrática ou mais um arquivo. Qual é a finalidade dentro das finalidades da República Federativa do Brasil, que é promover o desenvolvimento, a soberania nacional com justiça social? Quem alimentará essas informações? Esse cadastro é eterno. Uma vez você relacionado lá ficará como um index prohibitorum da Idade Média para todo o resto da vida. Como as autoridades e as mudanças políticas são próprias da democracia, vão utilizar esse cadastro para intimidar, inibir, acabar com as possibilidades da luta pela terra. Quero lembrar que a abolição da escravidão no Brasil veio a partir de muita luta. Não foi um gesto magnânimo, isolado, da princesa Isabel, ou mesmo da Assembleia Geral do Império. Foi algo que mereceu luta, debate, leis progressivas, como a do ventre livre, como a dos sexagenários, a proibição do tráfico internacional de escravos. Ao longo do século XIX, houve uma série de avanços graduais e lutas diretas, como a ruptura com o regime para formar os quilombos, as reações mais individuais contra feitores, contra capitães do mato. Foi um processo que culminou parcialmente, porque só abolir a escravidão não significou tudo, em 1888. No centenário da abolição, o samba enredo da
Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira cantava: livres do açoite da senzala, presos na miséria da favela. Esse projeto do cadastro de invasores de propriedade, com todas as aspas, ele é dotado de toda a insensibilidade social, de todo o contexto que leva à luta dos sem teto, dos sem terra, dos sem nada nesse país, um contingente enorme nessa estrutura social tão desigual que ainda permanece. Governos, por mais reformistas que sejam, e nisso o capital financeiro reage também, até com especulação do aumento do dólar, para manter uma ordem estabelecida, engessada, que só reproduz a desigualdade social. Portanto, nós da Federação PSOL Rede, temos uma posição clara, com um olhar histórico e não imediato, de que fazer esse cadastro é um atraso, é uma concepção policialesca do Estado, é uma concepção oligárquica da República, é uma concepção que leva à reprodução, aí sim, de um sistema que muitos dizem combater para mantê-lo cada vez mais forte, de um sistema que concentra a propriedade, não distribui riqueza e renda, veda oportunidades, inclusive educacionais e de informação, para a maioria da população. Eu repito, falei no início, tem um cântico dos lavradores de Pernambuco que falam: tem açúcar na mão, tem açúcar no pé, só não tem no seu café. Gilberto Freire, que nunca foi nenhum revolucionário, um dos primeiros sociólogos do país, falava de uma realidade civilizatória fundada na Casa Grande e na senzala, nos sobrados e nos mocambos. Esse projeto quer cadastrar para criminalizar, o nome é claro, aliás, a definição é evidente, aqueles que moravam nas senzalas modernas, que são os bairros periféricos, pobres, desassistidos, e nos mocambos, para gáudio de quem mora na Casa Grande, de quem mora nos sobrados suntuosos. Esse projeto está muito fora de lugar em pleno século XXI, 2024. É um atraso, senhora presidente.